Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol de análise da Champions League. Seguinte pessoal, a gente vai falar sobre a análise, tá? E também a gente vai falar sobre algumas modificações que a gente tem. Qual que é o meu grande objetivo agora com as análises e qual é o meu grande objetivo agora, o próximo passo que eu acho que a gente pode ofertar para a gente melhorar a análise para vocês aí que estão me assistindo. O próximo passo para mim é a gente ter essa análise jogo a jogo. Então, assim, a gente conseguir entender esse cenário jogo a jogo e a partir desse cenário a gente conseguir encaixar ele do que aconteceu naquele jogo de forma específica com o que acontece na média da temporada. Tá? O que isso vai acarretar para a análise do jeito que a gente fez e tá nos shorts, para a análise que a gente tem. Afeta as previsões? Não, não afeta. O que vai afetar de maneira direta vai ser justamente a nossa capacidade de observação dessas notas. As notas vão mudar seus parâmetros, tá? Ou seja, você esperava uma nota do Bayern de Munique 100, essa nota vai estar 75. Por quê? Porque agora a maior goleada possível que já aconteceu nessa edição da Champions vai ser o topo de jogo e o restante vai ficar abaixo. Então, se o Bayern de Munique fez, por exemplo, a maioria dos jogos por 2-0 e teve um 7-0, a gente está falando que o 7-0 vai limitar esse topo do Bayern de Munique em termos de nota, ou seja, as médias vão ficar mais próximas, né? E aí você tem uma maior facilidade de análise, principalmente jogo a jogo, quando o jogo foi muito acima da média ou quando o jogo foi muito abaixo da média. E aí a gente pode discutir os contextos que vão estar ali presentes jogo a jogo. Tá bom? Isso é uma explicação muito geral, mas eu acho ela importante para a gente poder trocar essa ideia. Beleza? Então vamos aos jogos desta terça-feira. E aí o primeiro jogo que a gente vai dar uma olhada, né, deixa eu só acertar aqui, a gente vai dar uma olhada em Manchester City, deixa eu achar aqui Manchester City e Red Bull Leipzig, né? Red Bull Leipzig jogando como visitante e o Manchester City jogando como mandante, tá? E aí nesse cenário, só para a gente ter uma base do que a gente estava fazendo, se a gente for observar as notas que se tinham, né, sem as modificações, a gente tem o seguinte ponto. A gente teria hoje, deixa eu voltar aqui e me achar nesse cenário aqui, beleza. A gente teria hoje, né, nesse contexto, uma nota 88, esse é o mesmo que está no shorts, tá? Nota 88 e esses padrões de avaliação, vocês vão ver que as notas, somente essas notas que estão aqui, estão menores, tá? A gente teria um padrão 88 para esta equipe, sendo que o Red Bull Leipzig teria um padrão 79 jogando fora de casa, tá? Um overall 88 e 79. O que modifica quando a gente vai fazer a análise mais encurtada desse processo? Modifica da seguinte maneira. A gente passa a ter um overall de 88 para 74 e também passamos a ter um overall de 76 para 56. Ou seja, você tem um desvio muito grande de como essa equipe vai jogar do Leipzig ao longo das partidas da Champions. E se a gente fosse ser um pouco mais criterioso na análise, essa relação acaba modificando, tá bom? Então, temos aqui uma vantagem do Leipzig na conversão, mas uma desvantagem em todos os outros critérios. E essa desvantagem não é tão grande assim, tá? Então, assim, o que vai acontecer? O City fica mais com a posse, converte mais os passes em chutes, por consequência, chuta mais, né? E aí chuta mais de forma correta para o gol e converte mais ou menos o mesmo tanto, tá? Muito próximo aí às taxas de conversão. Na defesa se protege melhor com o goleiro, o Leipzig vai se proteger melhor com os defensores, e aí na recuperação por ação, a tendência é que o City supere essa nota de 41. Por quê? Porque na maioria dos jogos que o Leipzig pegou de equipes que jogavam como mandante, né, eles enfrentando as equipes, o Leipzig como visitante e as outras equipes adversárias como mandante, você tem uma taxa de recuperação muito próxima da do City, mas que essas equipes não
tendiam a ficar tanto assim com a posse da bola como o City tende a ficar. Então, nesse cenário aqui, nessas ações de defesa, é capaz de ter um equilíbrio um pouco maior, ou pelo menos que ela ganhe no total de recuperação, mas que o número de ações do City faça essas notas aqui ficarem favoráveis para a equipe inglesa, tá bom? Então, a tendência é que o City vença essa partida e classifique. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que abordar. Há uma tendência muito clara do City classificar. Quando a gente vai para Porto e Inter, e aí já estamos aqui, eu vou me contradizer que eu acabei falando errado no começo do vídeo, né? Quando eu falo que não mudou a predição, mudou um pouco a forma de prever os resultados. A gente está indo mais pela média de saldo obtido, né, do que necessariamente pela conta da média. E depois eu explico isso com mais detalhes, não precisamos aprofundar aqui, tá? Mas basicamente é o seguinte, quando a gente for observar, deixa eu voltar aqui a tela de jogo para vocês, e aí é o que está nos stories, a gente vai observar o seguinte, quando a gente vai analisar o que está nos stories, a gente tem um Porto 55, tá? E aí de novo essas notas vão cair, tá? E também temos uma Inter 60, tá? Esse foi o que a gente colocou nos stories, o que daria uma vantagem para a Inter, mínima vantagem, mais uma vantagem para a Inter, que já havia ganho o primeiro confronto, né? Então, assim, essa vantagem se mantém. Então, a gente vai analisar por dois cenários nesses critérios mais diretos. Olhando o critério de maneira geral, a vantagem é do Porto e mínima. Assim, se a gente fosse tendente, poderia colocar um empate ou vitória simples do Porto, tá? Com os ajustes feitos matemáticos. Nesse cenário, a Inter converte mais gol? Converte. Tem mais chute? Tem. Tem mais posse? Tem. Mas a grande perda para a Inter está aqui, justamente nessa característica de não conseguir converter os passes para chute. Ou seja, essa dificuldade que a Inter passa a ter acaba atrapalhando demais. Na defesa o Porto vai bem, tá? Aí no caso na defesa, na intervenção do goleiro, de fato a Inter vai melhor no bloqueio, e nas recuperações o Porto vai bem. Qual é a grande vantagem do Porto em relação à Inter? Não está tanto nessa análise que a gente está fazendo, que é a mesma, são os mesmos números que estão aqui, não é tanto nessa análise de equipe contra equipe, mas é como você deixa o adversário jogar. A Inter deixa o adversário jogar mais do que o Porto deixa. Tá? Por isso esse overall 53 para o Porto e 47 para a Inter. Qual é o grande ponto que a gente pode observar? Se a gente for analisar, né, os confrontos, olhando só grandes equipes, né, só as equipes de fato que você pega e enfrenta de maneira geral, a gente ainda pode apresentar a vantagem para o Porto, né? A gente ainda pode apresentar a vantagem para o Porto, pegando só equipes que classificaram, né, os confrontos, todos os confrontos de equipes que classificaram, mas a gente já observa que as duas têm uma queda na nota, né? As duas têm uma queda. O Porto fez uma primeira parte de campeonato muito boa, e isso interfere demais nessa análise aqui, né? Então, assim, esses pontos eles vão estar diretamente relacionados a uma vitória muito simples, ou seja, esse confronto é o mais apertado dos confrontos da terça-feira, tá? Porto e Inter, provavelmente empate, tá? Quando você pega 2, 3 cenários que cada um vai apontando para um, provavelmente empate, porque a margem não está muito grande, né? Você está prevendo 3 gols para o Porto e 3 para a Inter, mas você está prevendo ali um empate muito provavelmente entre as duas equipes, com uma ligeira vantagem para o Porto no cenário mais ajustado, no cenário menos ajustado, uma ligeira vantagem para a Inter. Então, esse confronto tende a ser o mais equilibrado da terça-feira. Podemos ir no sentido de classificação da Inter, né, pela vitória que teve em Milão, mas é o confronto mais equilibrado e mais difícil de prever. Tá? Quando a gente conseguir fazer aquele controle que eu falei para vocês lá no começo de ter jogo a jogo, a gente pode fazer um pós-rodada, isso mais para frente na Champions, né? A gente pode fazer esse pós-rodada justamente falando sobre o quanto que esse jogo variou em relação à média. Então a gente entender como de fato o jogo transcorreu, isso que a gente está falando aqui de fato bateu ou não com o jogo, tá bom? Aguardo vocês em breve com novidades aqui nesse canal, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo de reflexão de evolução, que a gente já falou que várias vezes aqui no canal a gente vai ter.
Mas continue acompanhando nossos shorts, continue acompanhando nossos vídeos. É sempre muito importante a gente poder trocar essa ideia. Tá? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência. E também se inscreva no canal. Também, por favor, ative o sininho, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Um grande abraço a todos e valeu!